Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te falar sobre a última coisa que o rei Salomão escreve para nós e deixa no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro que ele escreve quando já está mais velho, quando ele já passou por suas experiências na vida, então ele tira essas conclusões. E aí ele vai nos deixar escrito no livro de Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13 e 14, o seguinte. Eu vou ler para ser mais precisa. Diz assim: essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois é dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja para o bem ou para o mal. Por que ele fala isso? Porque ele começa o seu livro fazendo reflexão do tempo que ele viveu. E ele vê que as gerações elas passam e todas as coisas se repetem. Então gerações vêm, gerações vão, mas as coisas são sempre as mesmas, as pessoas vivem da mesmice. Nada é criado, nada é novo, tudo já aconteceu. E ele deixa muito claro que na nossa vida, nós temos um tempo para todas as coisas e que a gente não deve viver se apegando em excesso em determinados momentos da nossa vida, como, por exemplo, o passado. O passado, ele passou. Ele fica de boas lembranças ou de más lembranças, dependendo, mas ele não deve contaminar o nosso futuro. Nós não vamos ter um futuro diferente se nós vivermos com as mesmas atitudes, com as mesmas ações. Nós não vamos caminhar para um lugar distante se nós ficarmos com os nossos pés travados no mesmo lugar. É como se você vai fazer uma viagem, você entra dentro do seu carro, arruma a mala, arruma todinho, mas não abastece o carro. Então, quando você liga o carro, ele não tem gasolina, você vai para onde? Você vai ficar com a sua bagagem, você vai ficar com a sua frustração, mas não vai viajar, porque não tem combustível para a viagem. E é assim que ele nos ensina, que ele diz: tem tempo para todas as coisas e temos tempo de deixar coisas passadas para trás, para vivermos um tempo novo. Ele nos diz que nós devemos ser sábios para ouvir os conselhos dos sábios. E não existe conselho mais sábio do que a própria palavra de Deus. Todas as coisas que se falam, todas as coisas que se ouvem devem ser confrontadas com a palavra de Deus. Não podemos trazer por verdadeiras palavras do homem, mas a palavra que Deus deixou para nós. É muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus para que nós possamos discutir, conversar, argumentar, né? Que possamos falar sobre ela, porque é tão importante nós podermos falar sobre a palavra de Deus. E é assim que ele nos ensina. É isso que ele deixa claro para nós. Ele nos fala que nós não podemos viver fazendo compromissos com Deus se nós não vamos cumprir. Se fazemos um compromisso com Deus, que sejamos rápidos para poder cumprir. Porque o Senhor se irrita com essa infantilidade, essa coisa de menino pequeno. E nós não temos mais idade para ser crianças. E se nós estamos sendo, é hora de amadurecer. É isso que ele fala, um período de maturidade, onde agora ele consegue ver as coisas de forma diferente, distinta das que ele viu no passado. Da forma que ele mesmo viveu. Ele viveu no tempo de vaidade. Ele fala assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele deixa isso escrito para que nós venhamos aprender. E ele vai nos falar muitas coisas. Vai falar assim: olha, que não adianta também a gente sair correndo atrás do tempo como um louco. Porque a gente não sabe nada do que vai acontecer na nossa vida. A gente não sabe nem o tempo que tem. Então, o que adianta a gente ficar louco por coisas? Não estou dizendo que não seja certo a gente trabalhar para ter um carro, ter uma casa, para a gente poder fazer uma viagem, para a gente poder viver numa segurança. Mas isso não deve ser a motivação da nossa vida. A motivação da nossa vida deve ser andar com Cristo. E aí essas outras coisas, elas vão vir naturalmente. A gente não precisa deixar tudo para viver isso. As pessoas largam famílias. Largam tudo. Nós vemos aí tantas pessoas que o casal não se encontra, o casal não se vê, porque está trabalhando. E aí o que acontece? Isso passa. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele deixa muito claro, esse fica. E que todas as coisas que são passageiras, todas as coisas que vão ficar para trás, ele vai nos falar agora o seguinte: mas obedecer a Deus, andar nos mandamentos dele, cumprir os mandamentos dele, isso não passa. Isso não é uma futilidade, não é vaidade. Isso é um compromisso que nós devemos ter com Deus. Olhar para Ele como Ele realmente é, porque Ele vai nos cobrar. E tudo que nós fizemos, seja coisas boas ou sejam coisas más, nós vamos prestar conta para Ele.
Então, que nós sejamos sábios, que nós ouçamos a palavra de Deus, que é a sabedoria para nós, para que nós venhamos viver esse tempo novo, esse tempo que o Senhor preparou e deseja para cada um de nós. Essa é a minha palavra para você, para que você busque ter conhecimento. Se você não tem, a palavra do Senhor diz assim, se a gente não tem a sabedoria, pede que o Espírito Santo nos dá. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa pela manhã. Eu vou deixar o link do livro de Eclesiastes para que você possa ler aqui na descrição. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.